Então, pessoal, mais uma aula de frações. Hoje nós vamos ver sobre frações mistas e tipos de frações. Então, a gente vai ver aqui, nós vamos aprender, por exemplo, a identificar uma figura, transformar uma figura ou objeto em fração, identificar os tipos de frações, se é própria, imprópria, aparente e mista. E também nós vamos aprender a transformar uma fração imprópria para uma fração mista. Por quê? Porque o nome ele já diz que uma fração ela é imprópria. Se ela é imprópria, então ela não pode continuar dessa forma. Nós temos que transformar ela em outra coisa. Nós vamos transformar em uma fração mista, que é o ponto principal dessa aula, né? Então primeiro a gente vai identificar as figuras. Por exemplo, se eu tenho uma figura, ó, vamos imaginar que isso aqui está redondinho. Se nós temos uma figura e ela está dividida em três partes, olha só. Então, essa figura, uma figura inteira, essa figura ela foi dividida em três partes. Como que nós transformamos isso em fração? Nós vamos pegar a quantidade de vezes que foi dividido esse objeto e vamos colocar no denominador. Aonde que fica o denominador? Ele fica embaixo. Então, aqui nós vamos ficar com o denominador número 3. Por que número 3? Porque esse objeto foi dividido em três partes, certo? E agora, o que eu coloco em cima? Em cima, eu vou colocar o número da quantidade que eu tenho ou eu não tenho. Por exemplo, vamos supor aqui. Vamos supor que eu peguei... Vamos supor que isso aqui é uma pizza e eu peguei uma fatia dessa pizza. Então, quantas fatias, ou melhor, quanto da pizza que eu comi? Eu comi um terço, tá vendo? Um pedaço de 3. Então, vou colocar aqui, ó, 1 sobre 3. Então, dos 3 pedaços, tá vendo? Dos 3 pedaços, eu comi apenas um pedaço, certo? Mas e se eu perguntasse, quantos pedaços da pizza ainda tem? Eu ia colocar aqui. Ainda tem, ó, 3 embaixo, de novo, certo? Porque é a quantidade de vezes que foram divididos. E quantos que sobraram? 2. Então, sobraram 2 terços da pizza, certo? Então, é assim que se identifica um objeto. Você pega a quantidade de vezes que foi dividido o objeto e qual é a questão? A questão é quantos tem? No caso, se for quantos tem, quantos pedaços ainda tem, são 2 pedaços. Se forem quantos foram consumidos, então é um terço, certo? Então vai depender da questão. Vamos ver mais uma então? Olha só. Então, vamos tentar fazer um outro desenho aqui, bem redondinho. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, vamos imaginar que seja uma pizza mesmo, e foi consumido os 3 pedaços, certo? Como que isso aqui ficaria? Ficaria assim, 3, certo? Porque o 3 de baixo é o número de vezes que foram dividido o objeto, então ele foi dividido em 3 partes, assim como o de cima foi dividido em 3 partes, e foi consumido 3, certo? Quantas partes foram consumidas? Foram consumidas as 3. Quantos tinha? 3. Então, foram 3 de 3. Bom, isso aqui é uma fração que pode ser interpretada de outra forma. Não precisa estar em fração. Já que eu consumi o objeto inteiro, então isso aqui é a mesma coisa que 1, certo? Porque é um objeto, uma pizza. Eu consumi a pizza inteira. Então eu consumi uma pizza, certo? Então, como que a gente faz essa conta aqui? A gente divide, né? O denominador ele sempre está dividindo o número de cima, né? Igual aqui, ele dividiu o objeto inteiro e a gente pegou só um pedaço dele. Então aqui, ó, aqui é 3, né? Dividido por 3. Quanto que é 3 dividido por 3? É 1. Então, se a gente parar para pensar aqui, ó, foram divididos em 3 partes, né? E a gente catou as 3 partes, né? Isso é a mesma coisa do que 1, tá? Agora, vamos imaginar uma outra fração. 5 sobre 3.
5 sobre 3. E agora? Bom, se eu tenho um objeto, aqui um objeto, aqui está dizendo que ele foi dividido em 3 partes, tá? 3 partes. Como que eu vou ter pego 5 pedaços, sendo que a pizza só tem 3 pedaços? Então, essa aqui é a fração imprópria que a gente tem que transformar, vai aprender a transformar em uma fração mista, tá? O que isso significa? Significa que eu tenho mais de um objeto. Então, eu tenho mais de um objeto que foram divididos em 3 partes, certo? Então, eu tenho aqui, ó, eu consumi 5 pedaços, então o desenho, a figura vai estar assim, ó. Percebeu? Então, aqui, ó, eu consumi 3 pedaços da primeira e 2 da segunda. Isso é a mesma coisa que 5 pedaços e as duas foram divididas em 3. Essa é uma fração imprópria. Então, essa aqui é uma fração imprópria. Agora a gente vai identificar as frações. Essa é uma fração imprópria. Como que a gente sabe quando é uma fração imprópria? Quando o numerador, o número de cima, é maior que o número de baixo. Tá vendo? Então, sempre que isso acontecer, ela é uma fração imprópria e a gente tem que transformar numa fração mista, que a gente já vai ver. E essa aqui? Essa aqui, o número de cima é igual ao número de baixo, ela é uma fração aparente. Aparente. Certo? Então, por que ela é aparente? Porque é o mesmo número que tem embaixo tem em cima, que dá um número inteiro. Então, é uma fração aparente, ela dá um número inteiro. Então, quando é igual, é uma aparente. Quando o numerador é maior, é uma imprópria. E quando o numerador ele é menor que o denominador, o número de cima é menor, ela é própria. Ela é o contrário dessa aqui de baixo, ela é própria. Então, quando o de cima é menor, é própria. Quando o de cima é maior, ela é imprópria. E quando é igual, é aparente. Tá? Agora nós vamos aprender a transformar isso aqui numa fração mista. Como que nós fazemos isso? Vamos lá. Primeiro, o número de baixo ele não está dividindo o número de cima, então nós vamos fazer uma conta de divisão. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar aqui, o 3 está dividindo, certo? Então nós vamos colocar aqui 3 e aqui o 5, dividindo o 3, certo? Bom, quantas vezes que dá para dividir o 5 por 3? Se a gente fizer 3 vezes 1, não vai dar 3? Certo? Então dá pra colocar, 3 é menor do que 5. Se a gente fizer 3 vezes 2 não vai dar 6, 6 ele é maior do que 5, então não dá. Então aqui tem que ser 1. Agora sim, daí a gente faz a multiplicação. 1 vezes 3, daí a gente coloca 3 aqui e faz a subtração, né? Quanto que é 5 menos 3? Vai dar 2, certo? A gente para por aqui. No caso de transformar uma fração imprópria para uma fração mista, a gente não usa vírgula na divisão. Então aqui, ó, dá para dividir o 2 por 3? Não, então a gente para. Esse aqui, a gente deixa esse aqui, o resto, a gente vai usar esses 3 números. Esse e esse. Esses 3 números. Então, como que vai ficar agora? Para transformar, ó, é o mesmo que está aqui. Para transformar numa fração imprópria vamos fazer uma setinha aqui, para uma fração mista, como que vai ficar? O 3, ele vai continuar sendo o denominador, vai continuar embaixo. Então, vamos colocar aqui a fração 3 embaixo. E o que vai aqui em cima, no numerador? Vai o resto, o número de baixo. Então, o de cima vai embaixo e o de baixo vai em cima, da continha. O resto vai em cima. Então, vou colocar o 2 aqui. E o que faltou a gente pôr? A gente usou o 1, ou melhor, usou o 3, usou o 2. O que está faltando a gente pegar? O 1. O 5 a gente não vai usar. A gente vai usar o 1 agora. Onde que a gente vai colocar? A gente vai colocar aqui na frente. Isso aqui é uma fração mista. Entendeu? Que tem uma fração e um número do lado. O que isso aqui significa?
Ó, isso é uma fração mista. Se a gente olhar no desenho, como que isso aqui vai se apresentar? Como que a gente lê isso? Isso aqui é 1 inteiro e 2 terços. Não é assim que está no desenho? Ó, foi consumido 1 inteiro e 2 terços. Tá vendo? Então é assim que tem que ser apresentado. Não é dessa forma. Isso aqui é uma fração imprópria, incorreta, em outras palavras, certo? Que representa isso também. Mas o correto é estar representado dessa forma, porque ele vai estar dizendo da forma certa: 1 inteiro e 2 terços, tá vendo? Comi uma pizza inteira e 2 pedaços da outra. Então é dessa forma que é a forma correta. O correto é usar a, a forma mista. Então, como que nós fazemos essa transformação da imprópria para a mista? A gente divide o numerador pelo denominador e o divisor, ele continua sendo o denominador, tá? O número 3, assim como estava aqui, ele continua sendo o denominador, número de baixo. A gente pega o resto, ele passa a ser o numerador. E o quociente, esse daqui, ele vai ser o inteiro, tá? Então é dessa forma que fica, é assim que faz a transformação.